Olá, sejam bem-vindos. Bem, a ideia é tratar de alguns temas contemporâneos, e entre esses temas contemporâneos, a ancestralidade. A ancestralidade, a meu ver, não é sobre, ainda que é comparada, sobre pessoas mais velhas. Vivemos numa cultura que desvaloriza profundamente as coisas, digamos, do ponto de vista de objetos, sobretudo objetos eletrônicos, em que se valoriza de modo quase que excessivo a coisa nova, a novidade. Não é exclusivo dos eletrônicos, isso é uma história que tem longa história, em que essa novidade passa a ser uma coisa, no mínimo, alucinante. E desta relação com as coisas, nós passamos também a coisificar as nossas relações entre nós, pessoas. E associamos, obviamente, esta experiência da coisa, do objeto, com as pessoas. E aí, nesse sentido, certas gerações se sentem no direito de qualificar as outras, que em termos temporais de idade, têm mais idade, como coisa ultrapassada, etc. E essa perca, ou essa perda de percepção de que, enquanto consciência, nós somos interações, enquanto consciência, nós não somos uma coisa isolada do mundo, pode ser, digamos assim, tratada como uma relação que sai da relação das pessoas com os objetos, mais situado aí nos eletrônicos, e que, a partir deste modelo de relação, a gente passa também a relacionar-se com os outros humanos. Qualquer estudo um pouco mais elaborado sobre o que é a nossa subjetividade, o que é a consciência humana, nos remetem a uma questão de que nós estabelecemos relações com outras consciências. E isso é vital para nós. Usa-se o termo para falar desta relação com outras subjetividades, um termo que às vezes é interpretado de modo equivocado, mas uma relação dialética. Tem até um livro chamado Dialética das Consciências, que é interessantíssimo para compreender o que eu estou falando. E essa dialética, ela, quando a gente começa a aprofundar nosso estudo, a gente percebe que a gente simplesmente não seríamos pessoas sem esta dialética. A primeira relação mais importante que nós temos é com os nossos pais e aqueles que cumprem essa função de pais, né? Aquele que nos pega no estágio que a gente está nascendo, de uma fragilidade, né? Bem conhecida, e ali faz o processo de cuidado necessário para que a gente possa se desenvolver fisicamente. E nesse processo físico se desenvolve também a relação de consciência. Muitas das personalidades, segundo certas teorias, se formam justamente nesta relação. Então, é a relação mais fundamental que nós temos. Gostemos ou não, traumáticas ou não, é a relação que nos forma e nos insere no mundo humano propriamente. E é uma relação de alguém mais velho com alguém mais novo. Não tem como ser o contrário, né? Então, o tema da ancestralidade ele tem a ver com esta dialética da nossa consciência, em que a nossa própria humanidade, a nossa própria identidade se constrói fazendo esse processo de troca entre eu e esses outros. Quando a gente produz uma ruptura desse processo, algo não vai bem. É como se a gente se desligasse de uma corrente psíquico-cultural e vagássemos aleatoriamente. E talvez dialetizando muito mais com as coisas eletrônicas, sobretudo,
e essas coisas eletrônicas não nos respondem numa especificidade que só a nossa consciência em interação com outro ser consciente nos retorna. Nesse sentido, um fato muito curioso, é muito provável que esse objeto aqui de armazenamento de informação, nossa relação dialética com ele é diferente de um pet, um pequeno cão, por exemplo, um cãozinho, um gato, que são seres que têm uma certa percepção afetiva da realidade e que estabelece uma relação diferente da relação que nós temos com esse objeto aqui. E por simples fato desse ser não humano, mas um ser vivo, interagir conosco, ele nos responde, ele nos dirige um olhar, por exemplo, o gato um olhar específico, o cachorro um outro tipo de olhar. Este processo ele já é uma dialética muito mais significativa para nós mesmos. Não é estranho que a relação com os chamados bichos de estimação gera um saldo positivo para nós, seres humanos. E aí a ancestralidade é sobre esta forma como a nossa subjetividade está existindo. Então, não é só sobre absorver pessoas mais velhas, respeitar pessoas mais velhas. Quando a gente compreender que a nossa consciência que pretende apagar esta dinâmica de dialética de consciência, e que esta ruptura, antes de mais nada, nos priva de viver o momento presente com mais qualidade, é que a gente entende que, na verdade, não é uma questão de compaixão, etc. É uma questão, pode ser até egoísta, de viver o presente com qualidade. E, na verdade, é um projeto muito perigoso, esta de ruptura, desta dialética, e talvez o estabelecimento de uma dialética muito mais com as coisas, até mesmo do que com outros da própria geração, que logo, logo, esse indivíduo terá que também estabelecer uma dialética com gerações mais novas que ele. Então, se fosse rompendo todos esses vínculos, obviamente, parte de um certo adoecimento psíquico coletivo que nós vivenciamos hoje, com várias siglas, é uma hipótese que a gente poderia verificar se não tem relação com isso. Porque a consciência, quando ela perde o sentido de viver, digamos que o resto das coisas começam a serem complicadas para o vivente, para o indivíduo que está vivendo, né? Então, ancestralidade é sobre dialética de consciências, é sobre como que a minha consciência está sendo vivenciada, está sendo construída, composta, dinamizada. Não é opcional para a nossa consciência humana, para o sentido do existir humano, um viver isolado, um viver, a gente chamaria na filosofia monádico, mônada, como se fosse uma bola que não se comunica fora, só consigo. Isso não é uma opção para a nossa condição de seres humanos. É isso. Até uma próxima divagação, meditação.